Seja muito bem-vindo ao Janela Digital dessa semana e nós vamos abordar o assunto a tecnologia na arquitetura. E para falar desse assunto, nós trouxemos o Igor, que é arquiteto, né, trabalha nesse segmento. Ô Igor, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, prazer é meu. Tá. Ô Igor, fala para nós qual que é a relação que você tem, questão de projetos, desenhos bidimensionais, tridimensionais, como que é levado isso aí? Bom, essa relação da tecnologia e da arquitetura, né, acho que é importante a gente voltar um pouco no tempo para poder explicar como é que funcionam as coisas hoje, né? Então, assim, até a questão da comunicação, né? Antigamente o profissional, ele tinha apenas o telefone fixo, né? O fax, né? E hoje a gente já tem internet, e-mail que está muito difundido, as redes sociais. Tem site, né? Software de gerenciamento, por exemplo. Às vezes a gente está numa obra e eu preciso da solução para alguma coisa e eu posso estar num celular ou num tablet que tem você um 3G. faz, né? Eu escrevo o que eu preciso resolver, quando eu dou ok, já está lá no escritório, o pessoal já está informado do que eu estou precisando. Né? Hoje já é possível fazer isso, através da tecnologia que há um tempo atrás, na década de 90, já não tinha como, né? Justamente. Então, assim, e tem também até a metodologia de trabalho do arquiteto. Né? Antigamente, quando você ia projetar, né, o arquiteto anterior à década de 90, ele tinha uma prancheta de desenho, você colocava o papel manteiga ali em cima, tinha caneta nanquim, compasso, transferidor, todas aquelas ferramentas de trabalho manual, né, que o arquiteto necessitava para desenvolver seus projetos. Né. E a partir da década de 90 começou a difundir softwares de desenho, né, que seriam como se fossem pranchetas eletrônicas. Né. Então, assim, você vai fazer uma planta baixa, você desenha de forma vetorizada, né, as linhas representando as paredes, né, simbologias e tal. E quando você faz as fachadas, os cortes do projeto, você tinha que fazer tudo muito manualmente, né? Então, o que aconteceu, Jay? Até hoje, inclusive, usa-se isso, né? Tipo, esse desenho eletrônico vetorial, né? Vetorial, né? Só que agora, o que acontece? Chegou uma tecnologia nova, que é o sistema BIM. Certo. Que é um sistema que ele concentra informações... Antes de você falar desse sistema, o Igor, sua formação é ser arquiteto. Sou arquiteto urbanista. Arquiteto urbanista. Correto. Você falou para mim que se usa papel manteiga, prancheta, etc, etc. Hoje, se usa isso na universidade também ou não? Ou já vai direto para... tem software no computador? Como é que é essa relação? Porque você é na geração Y, né? Isso, você é bem novo, né? Então... O que é? Quando você formou? Olha, na minha época, assim, a gente ainda começou na prancheta, mas foi primeiro, segundo período. Então é um trabalho bem artesanal mesmo. Mas assim, eu acho que foi até para o pessoal poder se introduzir, para ver como é que o profissional trabalhava antigamente, né? Mas eu acredito que hoje não, hoje vai direto todo mundo vai com notebook para a faculdade e já desenvolve. Então hoje a questão de aplicação de software, isso agiliza muito o trabalho do arquiteto, né? Bastante. Porque hoje você consegue entregar um projeto muito rápido usando a tecnologia, usando softwares próprios para isso, né? E o importante é o projeto estar rico de informação, né? Que é para ele estar bem amarrado para gerar uma qualidade na obra, né? Durante a execução da obra. Olha só, que legal. E também fazendo parte da comunicação como um todo, né? Correto. Você faz o levantamento, ou o que foi, já passa a informação para frente, né? Ô Igor, então falando da questão do software que você falou, o software BIM, o que é? O que você vai... Pois é, o software BIM é o seguinte, ele é uma tecnologia nova, até no escritório a gente está capacitando todo o pessoal, toda a nossa equipe, né, para já poder começar a trabalhar com ele, né? Que ele é o seguinte, quando a gente vai fazer o projeto, fazer a concepção do projeto, a gente não faz mais linhas que representam a alvenaria, por exemplo. A gente de fato vai especificar o elemento alvenaria, então é o seguinte... Vai ser a alvenaria. Eu vou querer alvenaria de tijolo com 2 centímetros de reboco de cada face, pintura acrílica. Então, assim, quando você finaliza o projeto, ele vai te dar um quantitativo de tudo. Então, assim, eu vou saber quanto tijolo eu vou ter, metragem quadrada de parede, então eu vou saber quantidade de reboco, o que eu vou usar de tinta, quantidade de tinta. Então, assim, ele é um sistema que é paramétrico. Então, assim, ele fica tudo muito bem amarrado. Quando eu vou fazer uma tabela de quadro, sei lá, um quadro de esquadria, que
que eu tenho que especificar, não, vai ter tantas janelas de abrir, veneziana ventilada, vidro temperado, eu não preciso mais manualmente fazer essa tabela. Quando eu vou adicionando as esquadrias, ele automaticamente já vai alimentando essa tabela. Então, assim, com isso você minimiza, não é que você minimiza erros, você elimina qualquer tipo de erro. Olha só. E inclusive quando tem um erro, vamos supor, vai passar uma viga que vai cruzar com um hidráulico, vamos supor, aí está dando problema, ele te acusa. Então, assim, você realmente evita qualquer tipo de erro durante a concepção de projeto. Então, na verdade, é uma novidade que vocês estão trazendo para cá, isso, na verdade, pode se tratar como uma novidade, né? Sim, e um benefício para eu contratar o seu trabalho, né, o seu serviço, eu vou saber quantificar quanto que eu vou gastar de material, então o software vai me entregar isso para mim. Vai isso numa rapidez fantástica. Fantástica, justamente. Você tem a capacidade de elaborar de forma rápida, objetiva o projeto e com uma qualidade quantitativo. Em detalhes também, porque ele te entrega alguma modelagem em 3D, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, você já vai modelando em 3D, então você já vai tendo a percepção espacial do projeto. O terreno, você consegue fazer ele todo em 3D, então você vai tendo a percepção espacial também do terreno, do entorno, né? Então, assim, ele te facilita muito. É um programa muito interessante. Levando para o lado prático, né? Eu quero contratar seu serviço e fazer o projeto meu arquitetônico, né? Da minha residência ou do que for. Qual que é o primeiro passo? Você faz um estudo, uma leitura do terreno, depois você coloca isso nesse software BIM. Quais são esses passos que você leva? É justamente dessa forma, Jay. Por exemplo, a gente primeiro faz a leitura do terreno. Se é um terreno de aclive, de declive. Então, tipo assim, eu acho que o bom arquiteto ele precisa saber ter essa leitura do terreno. Ele precisa saber ler a relação, por exemplo, a insolação. Né? Precisa saber como você vai conceber os espaços em relação ao leste, ao norte, ao oeste, né? Como a gente estava falando, né? Quando você vai desenvolver o projeto, né? É muito importante você ter uma leitura do terreno, né? Para saber a questão de aclive, declive, né? A questão dos ventos dominantes, né? Por exemplo, Uberlândia a gente tem um vento dominante que é nordeste, o vento tempestuoso é noroeste. Então, tipo assim, a gente tem que saber utilizar essa questão da ventilação natural para que o ambiente tenha uma boa temperatura, né? Então, assim, nas concepções de espaços, né, você não pode abrir, por exemplo, uma fachada de vidro para a fachada oeste, senão você vai esquentar muito o ambiente. Baixa muito sol. Você vai ter que colocar ar-condicionado, o ar-condicionado vai ter que trabalhar ao máximo para resfriar aquele ambiente. Né? Então, assim, o arquiteto ele tem que ter essas noções espaciais. Essa visão macro, né, na realidade. Essa visão macro, justamente. E deixa eu te fazer uma pergunta, que na verdade, assim, eu como um possível cliente seu, eu quero contratar seu serviço, mas levando aqui para o telespectador, o que eu vou ganhar em você aplicando toda essa novidade que você está trazendo? Se um arquiteto ali demore, por exemplo, vou citar, me corrija se eu estiver errado, 2 meses para fazer um projeto para mim, você aplicando o software, o BIM ou a tecnologia que você tem à disposição, o prazo que você me entregaria esse projeto e com o mínimo de erro possível em cima disso aí. Como você falou, o erro é praticamente zero, não existe, né? Isso, justamente, ele diminui muito. Bom, o que acontece, a relação do tempo, Jack, é meio complicada, porque assim, na verdade não é que você otimiza muito o tempo, lógico, ele tem uma certa otimização. Só que o que acontece é que você vai ter um resultado final muito mais rico, com muito mais qualidade, muito mais detalhes, e isso consequentemente amarra a obra. Então assim, porque, por exemplo, o que encarece muito a obra são aquelas indecisões. Ah não, faz esse ponto aqui, aí de repente não, ficou ruim, quebra, faz ele ali, essas coisas vão encarecendo a obra. Quando o projeto ele é muito bem detalhado e amarrado, a obra flui de forma mais rápida, então assim, o tempo que você fica pagando pessoal para trabalhar na sua obra, menos, né? Você gasta muito menos. Minha despesa com mão de obra e material vai diminuir. Legal. E o Igor vai falar para nós no próximo bloco sobre a evolução de materiais. Não sai daí. Voltamos agora com Janela Digital e o assunto é a tecnologia na arquitetura. Ô Igor, teve muita evolução de material, de equipamento, tanto de hardware quanto software, né? As maquetes também evoluíram, tem equipamento que me auxilia nisso? Tem demais. Por exemplo, a gente está falando dessa questão da geração X e Y, né? Isso. Na geração X, quando você fazia a concepção do projeto, você fazia estudos de maquetes volumétricas, com papel Paraná. Desenho bem artesanal. Isso, você ia com estilete, recortando, ia colando, né?
E hoje mudou isso, né? Tipo, hoje é muito utilizada a maquete 3D virtual, mas também agora já houve um grande salto que é a impressora 3D. Isso assim, isso mudou totalmente a forma de se imprimir, vamos dizer, né? Olha só. Que a gente é acostumado a imprimir simplesmente no papel, né? Numa folha A4. A4, né? Olha só. E agora não, agora você tem uma tecnologia que ela faz impressão 3D, de fato. Você quer criar uma caneca, você cria. Você quer criar uma capinha para celular, você cria. Então, assim, vai mudar a forma, inclusive, eu acho, de produção, sabe? A autoprodução, vamos dizer assim, né? Então, se eu tiver uma incorporadora, por exemplo, de um lançamento de um shopping ou de um prédio, eles podem usar o recurso de imprimir isso em 3D. Justamente, você pode imprimir. E o que está ocorrendo hoje é que já tem empresas que fabricam softwares com esses objetos em 3D para já viabilizar sua impressão 3D. Né? Olha só, isso é uma novidade, né? Uma novidade, justamente. Então, assim, eu acho que está partindo para um caminho muito bom. E você ganha, e cada vez você precisa de mais gente capacitada, profissionais, para poder trabalhar com isso. Para operar isso aí. Então, Perfeito. o que se era feito antes, hoje você precisa de ter mais conhecimento também, né? Justamente. Olhando porque o humano também ele é insubstituível, né? Então ele tem que correr atrás disso aí e se capacitar, né? Perfeito, isso mesmo. Ô Igor, e na questão de materiais, da obra mesmo, da construção, o que a tecnologia ajudou nisso aí? O que você tem de mais moderno hoje que você aplica na obra mesmo, que está construindo ali? Bom, assim, partindo para a questão de energia solar, a gente hoje já é muito usual você ter placas solares para esquentar a piscina, água de chuveiro, né? Torneira, enfim. Isso já é bem comum. Bem né? comum, tá? Agora, assim, eles estão utilizando a tecnologia de células fotovoltaicas também para você, vamos dizer assim, produzir a sua própria energia em casa, né? Então, assim, são painéis que vão captar essa energia, armazenar, distribuir, né? Então, assim, eu estou usando meu notebook, você não vai mais precisar da rede elétrica que nós temos hoje, né? A sua própria casa vai gerar essa energia durante o dia e você pode utilizá-la durante o dia, à noite. Consequentemente, eu economizo energia, justamente. O gasto de energia, né? Igual tem os carros também, agora com essa questão do carro movido a energia solar, né? Então, assim, você gera energia em casa, carrega o carro em casa, né? Você mesmo. Legal. E a questão de vidro, de acabamento, no caso o vidro é um acabamento, né? Isso, o vidro é interessante. O vidro tem mais tecnologia agregada do que a gente imagina, né? Existe um vidro que ele é de cristal líquido. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um vidro que ele é leitoso, opaco, e quando ele é submetido a um campo elétrico, ele fica transparente. Já vi. Totalmente transparente. Tipo, o escritório utilizou esse vidro num projeto do Centro Administrativo da STBC, e ele causa uma grande surpresa, assim, né? Que ele, numa fração de segundo, ele vai de opaco a totalmente transparente. Né? Então, é o campo elétrico que faz essa alteração. Tem uma aplicação em hospital, tipo biombo, alguma coisa nesse sentido? Pode. O uso é infinito, né? Várias aplicações. Várias aplicações, perfeitamente. Várias aplicações nesse caso, né? Isso. Uma coisa, por exemplo, vidro laminado. Vidro laminado ele já é muito usual hoje em dia, né? Que ele se trata de dois vidros com uma película no meio, né? Que ele não deixa o calor do sol entrar com tanta força dentro do ambiente e esquentar, né? Em Dubai, nesses prédios mais tecnológicos que existem lá, né? Dubai tem questão da insolação, isso é muito forte, é um deserto, né? Então, assim, eles utilizam dois vidros desse e utilizam um colchão de ar no meio. Então, o que acontece? O sol ele pega no primeiro vidro e vai esquentar esse colchão de ar entre os dois vidros. E depois ele vai passar para o ambiente. Só que o que acontece? Para isso não ocorrer, eles fazem umas ventilações que passam por baixo da laje, aí o ar entra, sobe e sai por cima, fazendo a troca de calor. Então, assim, o sol em Dubai, mesmo sendo muito forte, ele bate no vidro, mas não consegue esquentar o ambiente, né? Então, o ar-condicionado... Ô Igor, vamos falar assim, bom, para eu que sou um Hellis mortal, né? Estou aqui no Brasil, estou aqui em Uberlândia. A questão, nós estamos falando muito de tecnologia, muito material inovador. E o que isso onera na obra, o material que eu vou usar? Se isso é muito caro, está muito acessível à população, né? Então, assim, na questão de, olha, eu quero pôr uma célula fotovoltaica lá na minha residência que eu estou construindo, mas é muito caro. Qual que é essa relação que eu tenho, custo-benefício em relação a isso? Pois é, Jay, a questão do custo, por exemplo, tecnologia, né?
quando a tecnologia é nova, obviamente ela é cara, né? Até ela ser bem difundida, né? Mas depois com o tempo vai barateando. É o caso da impressora 3D que a gente estava comentando, né? Era caríssimo isso há pouco tempo atrás. Já tá mais... Hoje já caiu e você tem uma projeção de curto prazo que ela vai baixar muito mais, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia em geral ela tem esse comportamento, né? De no início ser mais caro e depois a coisa vai... E vai barateando e vai ficando mais acessível, né? Edjay, uma coisa que eu queria falar também é sobre cobertura autolimpante, que é uma tecnologia nova que poucas pessoas conhecem, né? Olha só. Essa cobertura autolimpante, como é que ela funciona? Ela está sendo utilizada no Mineirão, nessa reforma do Mineirão. Ela está sendo utilizada no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, que eu até tive a oportunidade de ir lá conhecer há pouco tempo atrás, né? E ela é a base de óxido de titânio e um composto de vidro. O que acontece? Quando o sol, ela é uma membrana, né, que quando o sol bate nela e aquece, ela expele toda a sujeira e a poeira, né? Então, assim, quando vem uma primeira chuva, já automaticamente já limpa. Então, assim, você sempre vai ter uma cobertura limpa, branca, né? Você tem foto disso para a gente colocar? Tem, não, a gente coloca, ilustrar? Sim. Legal, cara, não sabia disso, muito bacana. Ô Igor, a questão da tecnologia e urbanismo e arquitetura, esse conjunto aí, como que você vê isso hoje? Já é engraçado. Eu, como urbanista também, né, nós desenvolvemos projetos de urbanismo, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da vivência do homem na cidade, né? A cidade ela tem que ser confortável, a pessoa, o usuário da cidade tem que ter o prazer de vivenciar a cidade. É engraçado como no Brasil a gente vê transporte público com certo preconceito, né? Não, isso é coisa de pessoa de classe social baixa. E não é assim. Se você for pegar países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, é justamente o oposto. A classe média, as pessoas da elite usam o transporte público, né? Entendi. Mas assim, para isso acontecer, Jai, a gente tem que trazer conforto para o usuário. Para o usuário final. Conforto, né? Tecnologia, né? Então, assim, por exemplo, em Londres é super pontual. Você vai pegar um ônibus, você sabe, falta 2 minutos e 43 segundos para o ônibus estar na minha parada. Na parada dele, né? Então, vamos supor, hoje a gente tem tanta tecnologia, por que assim, seria possível hoje, aqui em Uberlândia, por exemplo, os ônibus têm GPS, né? Você tem um software que vai falar assim, eu preciso ir a tal lugar. Eu estou em casa, falo assim, não, eu quero, em 5 minutos meu ônibus vai estar chegando lá. Então, rapidinho me arrumo, vou até o ponto. O ponto de ônibus ele não pode estar a mais de 400 metros da sua morada, esse é um conceito, né? E, então, assim, você chega e vai ao seu destino. Legal, né? legal. E assim, você tem que estar bem abrigado no ponto de ônibus, na verdade, também, né? Não é só ter uma placa lá com o parada de ônibus. Ô Igor, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no programa. Obrigado, prazer é meu. Realmente você trouxe muita novidade para a gente, né? Tem nessa questão de arquitetura, com certeza. Eu queria deixar as câmeras para você deixar seus contatos aí, né? O pessoal que quiser saber mais, entrar em contato com você. Bom, foi um prazer estar aqui com o Edjay, né? Dando essa entrevista. Quem quiser conhecer um pouco sobre o nosso trabalho, né, pode acessar nosso site, que é www.andradeguerra.arc.br. Vamos fazer uma visita lá no escritório. A gente está na rua Tiradentes 194, no bairro Fundinho. E no terceiro bloco, nós vamos trazer um convidado aqui que vai falar sobre o workshop internacional que vai ter em Uberlândia sobre o Vale do Silício. Não sai daí.